Olá, pessoal! Nos últimos vídeos eu iniciei com vocês o conteúdo de testes de hipóteses e falei sobre os fundamentos dos testes de hipóteses, que são basicamente dois: a formulação das hipóteses e a decisão do teste estatístico. Então, entendendo quais são as hipóteses a serem formuladas e como formulá-las, e depois toda a teoria, toda a ideia sobre como decidir se uma hipótese de nulidade é verdadeira ou falsa, entendendo isso, o teste vai fluir, qualquer teste vai fluir, porque aí já está compreendido a maior parte dessa parte teórica, dessa iniciação aí aos testes de hipóteses. Então, com relação à decisão do teste estatístico, fica aí uma pergunta: como decidir se uma hipótese de nulidade é estatisticamente verdadeira ou falsa? Para eu falar sobre isso, eu vou começar falando sobre os conceitos dentro da teoria de testes de hipóteses. São vários conceitos a serem abordados que nos facilitam a compreender depois toda aquela execução, todas aquelas etapas para realizar um teste de hipóteses. Então, os conceitos básicos são hipótese, eu já falei em vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui: hipótese nula ou de nulidade, hipótese alternativa, erros tipo 1 e tipo 2, nível de significância, valor crítico, região crítica ou região de rejeição de H0, região de aceitação de H0, lembrando que H0 é a hipótese nula, testes unilateral e bilateral e estatística do teste. Então, a partir de agora, eu vou começar a explicar todos esses conceitos, Já falei sobre hipótese nula, hipótese alternativa, mas vou repetir. E vou falar sobre cada um desses conceitos. Ao entender esses conceitos, eu vou explicando e vocês vão associando ao fato de decidir se uma hipótese de nulidade ela vai ser verdadeira ou falsa com base em toda essa teoria, ok? Então, primeiro, vamos relembrar do que já foi explicado em outro vídeo sobre o que é uma hipótese estatística e quais são as hipóteses possíveis num teste de hipóteses. Então, hipótese é uma afirmativa sobre um ou mais parâmetros de uma ou mais populações. Então, quando a gente fala de hipótese, é uma suposição e é uma resposta a uma determinada questão. Então, hipótese nunca vai ser uma pergunta, sempre vai ser uma resposta. Então, no caso de uma hipótese estatística, sempre vai se relacionar, aliás, na maioria das vezes, quando eu falo sempre, é porque dentro da disciplina eu vou sempre abordar voltado para um parâmetro ou mais de um da população, ou de mais de uma população. Porém, existem testes que não necessariamente são especificamente sobre parâmetros de população, ok? Como isso não vai ser abordado, eu vou deixar o conceito de hipótese estatística para uma afirmativa sobre parâmetros, lembrando o que são parâmetros na estatística. É qualquer medida obtida numa população. Então, se a gente tirar uma média referente a uma variável qualquer, e esses dados vierem de uma população, então nós temos um parâmetro. Tirarmos uma variância de uma variável qualquer e esses dados vierem de uma população, então temos um parâmetro. Então, qualquer medida estatística obtida na população é chamada de parâmetro. Hipótese nula, ou também chamada de HO ou H0. É aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é verdadeira. Então, se eu digo que ela é verdadeira, a hipótese H0, ela sempre vai ser de igualdade. Então, eu vou dizer que, por exemplo, na hipótese H0, a média é igual a um determinado valor. Então, eu nunca vou dizer que é diferente de um valor. Eu vou sempre afirmar que o parâmetro, por exemplo, média, é igual a um determinado valor.
Então, a hipótese nula é aquela que eu vou testar no meu teste de hipótese. É a resposta que eu vou dar sobre uma determinada questão que eu estou estudando ali na minha pesquisa, ali no meu procedimento ali. E a hipótese alternativa, chamada de HA, é aquela que sugere que a afirmação que estamos fazendo sobre o parâmetro é falsa. Ou seja, é aquela que contradiz H0. Então, se em H0 eu estou dando a hipótese de que a afirmativa sobre o parâmetro é verdadeira, né, que aquele parâmetro é verdadeiro, em HA eu tenho uma hipótese que contradiz H0, ou seja, que diz que o parâmetro é falso, ok? Então, hipótese estatística, lembrem-se, para nós, como na disciplina é o básico que a gente vai estar estudando, é qualquer afirmativa sobre um parâmetro ou mais de um parâmetro de uma ou mais populações, ok? E teremos sempre duas hipóteses. A hipótese de nulidade, aquela que afirma que o parâmetro é verdadeiro, e a hipótese alternativa, aquela que afirma que o parâmetro é falso. Então, ela contradiz H0. Então, quando a gente faz um teste de hipótese, a gente sempre vai ter duas possíveis respostas, né? A gente vai dizer que a hipótese testada, que é a de nulidade, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, se a gente rejeitar que a hipótese H0 é verdadeira, automaticamente a gente vai estar dizendo que a hipótese alternativa é falsa. E o contrário também vale. Se a gente... aliás, eu falei o contrário, né? Se a gente rejeitar que a hipótese de nulidade é verdadeira, a gente automaticamente vai dizer que essa hipótese é falsa e que a hipótese alternativa que é a verdadeira. E o contrário também vale. Se a gente aceitar no teste estatístico que a hipótese de nulidade é verdadeira, então, automaticamente, a gente está rejeitando aquela hipótese alternativa que diz que ela é falsa. Confundir não, né? Dá para confundir para falar. Mas é só ir com calma que a gente vai associando e vai entendendo essa questão de rejeição da hipótese de nulidade H0 e não rejeição da hipótese de nulidade H0. Ou aceitação, né? De H0. Então, pessoal, eu montei uma tabelinha para explicar para vocês essa questão de rejeita, não rejeita, H0, aceita, alternativa, hipótese alternativa, não aceita. Então, montei uma tabelinha para explicar isso para vocês. Quando a gente faz um teste de hipóteses, qualquer um, tá? Eu vou explicar 8 testes aqui, mas qualquer teste que a gente faça, existem os possíveis resultados, indo por essa ideia de aceito ou não a hipótese H0. Então, vamos começar aqui montando junto essa tabelinha. Vamos lá. Então, olha só. Vamos pensar juntos, pessoal. Se a gente faz um teste de hipóteses, a gente tem a possibilidade de tomar duas decisões. Ou eu aceito a hipótese H0, lembrando que H0 é a hipótese de nulidade, ou aquela afirmativa que diz que o parâmetro é verdadeiro, ou eu rejeito H0, que é, no caso, dizer que a hipótese de nulidade é falsa, então a hipótese verdadeira é a hipótese alternativa. Então, são as duas possibilidades, né, que a gente tem dentro quando a gente realiza um teste de hipóteses. Ou eu vou aceitar a hipótese de nulidade testada, ou eu vou rejeitá-la como verdadeira e automaticamente a verdadeira é a hipótese alternativa. Pensando nisso, vamos lá. Se eu faço um teste estatístico e aceitar a hipótese H0, então quando eu aceito, gente, vamos lembrar, se eu aceitar H0, então estou afirmando estatisticamente que ela é verdadeira, que essa hipótese é verdadeira. Ou seja, que o que eu afirmei sobre o parâmetro é verdadeiro.
Se H0 realmente é verdadeira na prática, né? Se é uma verdade mesmo prática aquilo, o que ocorreu quando eu realizei o teste? Eu aceitei a hipótese como verdadeira, na prática ela era realmente verdadeira, então eu tomei uma decisão correta, eu fiz um teste e tomei uma decisão correta. Por quê? Eu aceitei uma hipótese como verdadeira e ela era verdadeira, né? Eu não errei na minha conclusão. Então, se eu tomei a decisão correta, a hipótese H0 é verdadeira e automaticamente, né, a alternativa, a hipótese alternativa, ela é falsa, né? Ela não vai ser verdadeira. Eu não tenho como ter duas respostas, uma que contradiz a outra. Eu não tenho como ter as duas verdadeiras. Uma é verdadeira, outra é falsa. Então, se H0 é verdadeira, então automaticamente HA é falsa. Por outro lado, vamos lá. Se eu tomar a decisão no teste, então a gente ainda não está fazendo o teste, né? Que por enquanto é tudo teórico. Mas vamos imaginar que a gente fez um teste estatístico, um teste de hipóteses e aceitamos H0, ou seja, concluímos pelo teste que H0, a hipótese de nulidade, é verdadeira. Então, a afirmativa que eu fiz sobre o parâmetro é verdadeira. Concluí no teste. Porém, se, na verdade, essa hipótese era falsa, ou seja, eu concluí como verdadeira a hipótese H0. Aceitei, né? Essa hipótese. Mas eu não deveria ter aceitado, porque, na verdade, H0 era falsa. Então, aí, eu tomei estatisticamente uma decisão errada, porque H0 era falsa, H0 é falsa e HA que é a verdadeira, ou seja, a hipótese alternativa que é a verdadeira. Então eu vou repetir, né? Vou falar agora de novo esses dois, né? Essa linhazinha aí junta. Olha, se eu faço um teste estatístico, eu tenho duas possibilidades de resultado para o meu teste. Falando em termos estatísticos, tá, gente? Ou eu vou aceitar a hipótese de nulidade, ou eu vou rejeitar a hipótese de nulidade. Que é o quê? Aceitar significa dizer que a hipótese de nulidade é verdadeira. Rejeitar significa que a hipótese de nulidade, ela é falsa, ok? Então tem esses dois resultados. Ou eu vou aceitar H0 no meu teste, ou eu vou rejeitar H0 no meu teste. Quando eu aceito H0 no teste de hipótese, eu tenho ainda mais dois possíveis resultados. Aceitar H0 e ela era realmente verdadeira, então eu tomei uma decisão correta estatisticamente, mas eu poderia ainda aceitar H0 quando, na verdade, eu aceitei ela como verdadeira, mas ela era falsa. Então aí eu tomei uma decisão errada. Porque quem era verdadeira não era H0, e sim HA, ou seja, a hipótese alternativa que contradiz a hipótese de nulidade. Então, percebam que ao aceitar, ao fazer um teste de hipótese e aceitar a hipótese de nulidade como verdadeira, eu posso estar concluindo corretamente ou de forma errada. Corretamente vai ser o quê? Quando a hipótese de nulidade realmente era verdadeira. E posso estar cometendo um erro quando eu concluí que a hipótese, pelo teste estatístico, era verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Então a verdadeira era a hipótese alternativa. Então eu tenho a chance de acertar, tomar uma decisão correta, ou uma decisão errada quando eu aceito H0 como verdadeira, lá naquela realização do teste de hipótese. Por outro lado, quando a gente realiza um teste de hipótese, a gente também pode rejeitar H0. Da mesma forma, quando a gente rejeita H0, ou seja, se eu rejeitar H0, eu estou dizendo que a afirmativa feita sobre o parâmetro é falsa, ok? Porém, se na verdade a hipótese era verdadeira, então eu tomei uma decisão estatística errada,
Por quê? Eu rejeitei a hipótese de nulidade, ou seja, eu disse que ela era falsa, né? Eu disse, fiz o teste e tal, e concluí na rejeição da hipótese de nulidade, ou seja, eu estou dizendo que a hipótese de nulidade é falsa. Então, se eu estou concluindo que ela é falsa, mas na verdade ela era verdadeira, então eu cometi um erro, porque eu decidi erradamente naquela minha questão estatística, porque a hipótese de nulidade é verdadeira, mas eu concluí como ela sendo falsa. Então, quem é a falsa, na verdade, é a hipótese alternativa, ok? Então, se eu rejeitei a hipótese de H0, automaticamente eu vou aceitar a hipótese a hipótese alternativa, né? Aquela outra resposta que contradiz H0. Então, se eu rejeito a hipótese de nulidade como verdadeira, eu estou dizendo, então, que quem é verdadeira é a hipótese alternativa. Só que, se a hipótese de nulidade é verdadeira, eu errei, porque eu rejeitei a sua veracidade, quando, na verdade, eu deveria ter aceitado. Estão entendendo? Então, eu cometi um erro, ok? Existe outra possibilidade, que é, quando eu rejeito a hipótese de nulidade, ou seja, eu vou dizer estatisticamente que a hipótese de nulidade é falsa, e ela é realmente falsa, então eu tomei uma decisão correta. Porque eu rejeitei H0, ou seja, eu afirmei que ela é falsa, ela na prática realmente é falsa. Então, quem é realmente a hipótese, a resposta para a questão abordada? HA, ela é a resposta verdadeira para a questão que que está sendo estudada, ok? Então, percebam que quando eu tenho, num teste de hipóteses, a gente sempre vai ter dois resultados, um dos possíveis, né? Desses dois. Ou eu vou aceitar H0, ou seja, concluir estatisticamente que H0 é verdadeira, ou que a afirmativa, né, feita sobre o parâmetro é verdadeira, ou eu vou rejeitar H0, concluir estatisticamente que a afirmativa que eu fiz sobre o parâmetro é falsa. Nessas duas possibilidades, eu posso estar cometendo erro ou não, ou seja, tomando a decisão estatística de forma correta ou não. Se eu aceito H0 e H0 realmente é verdadeira, eu tomei a decisão correta. Se eu aceito H0 e H0 é falsa, então eu tomei a decisão errada. Se eu rejeito H0 como verdadeira, mas H0 é verdadeira, então eu tomei uma decisão errada. E se eu rejeito H0 e H0 é realmente falsa, então eu tomei a decisão correta. Essas são as possibilidades de resultados quando a gente faz um teste de hipótese. A conclusão só pode ser dois tipos. Ou eu aceito ou eu rejeito H0. Mas ao aceitar ou ao rejeitar, eu tenho a chance de estar cometendo erro ou não. A partir disso, eu tenho o quê? Primeiro, uma observação, que na prática é impossível provar com 100% de certeza que a hipótese nula, que é H0, é verdadeira usando os métodos de testes de hipóteses. Vamos lá, gente, vamos lembrar. Por que é impossível provar com 100% de certeza? Porque quando se faz um teste de hipóteses, estamos dentro da inferência estatística. Então, estamos trabalhando com dados amostrais de um subconjunto da população para inferir sobre essa população da qual a amostra foi retirada. Então, 100% de certeza, gente, só trabalhando com toda a população. No caso que a gente está trabalhando com amostra, né, dentro desse conteúdo de testes de hipóteses, que faz parte da inferência estatística, a gente nunca vai ter 100% de certeza. Mas nós vamos ter, sim, um máximo possível de certeza, tá bom? Isso sim nós vamos ter, ok? Se nós não vamos ter 100% de certeza nas nossas conclusões ao rejeitar ou ao aceitar H0,
mas vamos ter o máximo possível de certeza ao aceitar ou ao rejeitar H0, então a gente vai ter sempre uma porcentagem de erro nas nossas conclusões estatísticas. Então, toda vez que a gente tomar uma decisão estatística de aceitar ou de rejeitar H0, como a gente não vai ter nunca 100% de certeza daquela conclusão, porque a gente pode estar tomando a decisão correta ou errada, a gente sempre vai ter uma porcentagem de estar certo e uma porcentagem, ou seja, uma probabilidade de ter tomado a decisão correta e uma probabilidade de ter tomado a decisão falsa. Então, quando aceitamos H0 usando os testes, na verdade, dizemos que não conseguimos rejeitá-la. Por que eu estou complementando com essa informação? Muitas vezes, o termo aceita-se H0, rejeita-se H0, ele é mais usado no tipo não rejeita-se H0, rejeita-se H0. É muito raro a gente ver nos livros o aceita-se H0. É mais comum ver o rejeita-se H0. Por quê? Exatamente por isso, porque não é uma rejeição com 100% de certeza, mas sim uma rejeição com o máximo possível de certeza, tá bom? Naquela execução de teste. Então, falar aceitar, parece que eu tô aceitando, tipo assim, aceito sobre qualquer circunstância, qualquer circunstância. Quando eu falo não rejeito, aí eu já estou dizendo não rejeito nesta circunstância. É tudo muito próximo, é uma teoria parece tudo muito igual, mas estatisticamente, num pensamento estatístico, tem diferença, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, que ao se realizar testes de hipóteses, nunca vamos ter 100% de certeza sobre o resultado obtido. Nunca. Mas sempre teremos o máximo possível de certeza, tá bom? E o máximo possível de certeza, levando em consideração a probabilidade de estarmos tomando a decisão errada, ok? Então, sabendo-se que temos chance de cometer uma decisão estatística errada, nós vamos fazer os testes de hipóteses. São confiáveis? Claro que são, até porque a probabilidade de erro vai ser controlada ao mínimo possível, tá bom? Já que eu falei que a gente tem chance, existe uma probabilidade ou uma possibilidade de estar tomando uma decisão errada ao concluir na aceitação ou na rejeição da hipótese de nulidade, então nós temos dois tipos de erros quando fazemos os testes de hipóteses. O erro tipo 1 e o erro tipo 2. O que é o erro tipo 1? Consiste em aceitar a hipótese nula, que é a hipótese de nulidade, ou seja, é aquela em que a gente afirma que o parâmetro é verdadeiro, quando esta é verdadeira. Acho que eu escrevi errado, Pausa para correção, deixa eu ler de novo. Pausa para correção, gente? Eu escrevi no Ctrl+C, Ctrl+V, eu copiei igual aqui. Então, vamos corrigir. O erro tipo 1, é um erro, uma possibilidade de erro. Então, consiste em rejeitar, não é aceitar. Consiste em rejeitar a hipótese de nulidade quando esta é verdadeira. Ou seja, se a hipótese de nulidade é verdadeiramente verdadeira, o que eu tenho que fazer? Aceitar a hipótese de nulidade como verdadeira. Se eu não aceito e, na verdade, rejeito ao proceder o teste estatístico, então eu estou cometendo o erro tipo 1. Por outro lado, se eu faço o teste estatístico, aceito a hipótese de nulidade como verdadeira, quando na verdade ela é falsa, aí eu estou cometendo o erro tipo 2. Então, são dois tipos de erros possíveis. O erro tipo 1, que consiste em rejeitar a hipótese de nulidade como verdadeira, ou seja, eu estou dizendo que ela é falsa, quando na verdade ela é verdadeira. E o erro tipo 2, que consiste em aceitar a hipótese de nulidade quando na verdade ela é falsa. Ou seja, eu estou dizendo que ela é verdadeira pelo teste, mas na verdade eu deveria dizer que ela é falsa. Então, são esses dois tipos de erros.
Então agora que eu falei para vocês sobre os tipos de erros que são possíveis quando se decide sobre a aceitação ou não rejeição, né, de H0 e em relação à conclusão de rejeitar H0, então quando a gente tem como a gente tem esses dois possíveis resultados e sabendo-se que em ambas as decisões de aceitar ou de rejeitar H0. Eu vou manter, tá, gente, o aceitar H0 e não vou usar o termo não rejeitar, pelo menos por enquanto, porque é mais fácil para explicar para vocês. É mais fácil de ir associando, né? Aceita, não aceita. Ou aceita, rejeita, né? Então, quando a gente aceita ou quando a gente rejeita H0, a gente toma essa decisão no teste estatístico, podendo estar tomando a decisão correta ou errada, de acordo com o que eu falei antes. Então agora, sabendo-se que existem os erros, né, tipo 1 e tipo 2, se naturalmente existem os erros, eles estarão inseridos no aspecto de tomar a decisão errada ao concluir um teste estatístico. Então vamos ver como que é isso em função de probabilidade de decisões corretas e erradas em testes de hipóteses. Então vamos lá. Se aceitarmos a hipótese H0, aliás, se rejeitarmos a hipótese H0, aqui eu vou falar do erro, tá, gente? Se rejeitarmos a hipótese H0, ou seja, concluirmos estatisticamente que a hipótese sugerida, né, que a resposta ou que a afirmativa feita sobre o parâmetro é falsa, quando, na verdade, ela é verdadeira, estaremos tomando a decisão errada. E, nesse caso, estaremos tomando, realizando, na verdade, né, o erro tipo 1, cometendo, né, palavra certa, cometendo o erro tipo 1. Então, voltando, se ao rejeitarmos H0 no teste de hipótese, e a hipótese, na verdade, era verdadeira, então nós deveríamos tê-la aceitado, então cometemos um erro, né? Tomamos a decisão errada. Esse erro é o erro tipo 1, e ele tem uma probabilidade de ocorrência durante a realização do teste. A gente vai fazer os testes conhecendo esse erro tipo 1. A probabilidade de cometer esse erro tipo 1, que é rejeitar H0, quando H0 é verdadeira, ou seja, quando eu deveria, na verdade, tê-la aceitado, essa probabilidade, ela é chamada de alfa. A gente atribui a letra grega alfa. Então, quando a gente fala alfa igual, por exemplo, a 5%, quer dizer que eu estou fazendo o meu teste com a probabilidade de cometer o erro tipo 1 em 5%. Essa probabilidade, ela é chamada de nível de significância. Ou seja, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 é chamado estatisticamente de nível de significância, que vai ser apresentada, né, pela letra alfa, pela letra grega alfa, tá bom? Por outro lado, né, a gente tem o seguinte: se a gente aceitar H0 quando na verdade ela é verdadeira, então eu estou tomando a decisão correta, então eu tenho agora 1 menos alfa, ou 100% menos alfa por cento, né? Então, ao realizar um teste de hipótese, se eu faço esse teste, por exemplo, com a probabilidade de cometer o erro tipo 1 em 5%, então a probabilidade de não cometer este tipo de erro e de tomar a decisão correta, que é aceitar H0 quando H0 é realmente verdadeira, vai ser 95%, né? 1 menos 0,05 ou 100% menos 5%. Então, eu estarei decidindo o meu teste com 95% de probabilidade de estar decidindo corretamente. Ou seja, aceitei H0 como verdadeira e ela era realmente verdadeira.
ok? Mas sabemos que ao aceitar ou a rejeitar H0, podemos estar tomando a decisão correta ou a decisão errada. Então, uma decisão errada seria a cometer o erro tipo 1, que é rejeitar H0 quando na verdade ela é verdadeira. O outro tipo de erro é o quê? Aceitar H0 quando na verdade ela é falsa, ou seja, concluir estatisticamente que H0 é verdadeira quando na verdade ela é falsa. Então aí nós estaremos cometendo o erro tipo 2. E ele é representado estatisticamente, a sua probabilidade, na verdade, de ocorrência é representada estatisticamente pela letra grega beta. Então nós temos aí, é a mesma tabelinha que eu dei anteriormente, só que agora associando os erros, tipo 1 e tipo 2, como a ocorrência, a sua ocorrência no teste, ao concluir o teste de hipótese, e as suas probabilidades, as probabilidades de cometê-los. Então, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 é o alfa, que é chamado de nível de significância. E a probabilidade de cometer o erro tipo 2 é o beta, que não tem nome, tá? É beta só. Que são as decisões erradas que eu posso tomar ao concluir um teste de hipótese. E a probabilidade de cometer, de decidir, né, corretamente em função de rejeitar H0 quando H0 é realmente falsa. Então, se eu rejeito H0, ou seja, eu digo que ela é falsa, e essa hipótese H0 realmente é falsa, ou seja, eu estou dizendo que a afirmativa que eu fiz sobre o parâmetro é falsa, e realmente ela é falsa, significa que eu tomei a decisão correta. E essa probabilidade de tomar a decisão correta, ela é 1 menos beta. Então, se o erro tipo 2, por exemplo, for 5% também, vou chamar de 5% aqui. Então, se o beta for 5%, a probabilidade de tomar a decisão correta em função de beta é 100% menos 5%, 95%, tá bom? Então, aí eu tenho a decisão correta em função de beta, tá? E a decisão correta em função de alfa, certo? E a decisão errada em função de alfa, que é o erro tipo 1, e a decisão errada em função de beta, que é o erro tipo 2. Então, recapitulando, o erro tipo 1 consiste em rejeitar H0, a hipótese de nulidade, quando na verdade eu deveria aceitá-la, ou seja, é dizer que ela é falsa, quando na verdade eu deveria dizer que ela é verdadeira. A probabilidade de cometer esse tipo de erro é o alfa, que é chamado de nível de significância. E o erro tipo 2 consiste em aceitar H0 quando ela é falsa, ou seja, concluir estatisticamente que a hipótese de nulidade testada, ou seja, que a afirmativa sobre o parâmetro, ela é verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Então eu deveria aceitar como verdadeira a hipótese alternativa. Então aí eu estou cometendo um erro no meu teste estatístico. Esse erro é o erro tipo 2 e sua probabilidade de ocorrência é o beta, ok? E as decisões corretas em função de alfa é 1 menos alfa, em função de beta é 1 menos beta. Observação. O poder de um teste é definido por 1 menos beta. Então, esse 1 menos beta, ele é importante, porque ele vai definir quão poderoso é um teste estatístico. Então, o que a gente conclui? Que o poder do teste está em identificar que uma hipótese de nulidade é falsa quando ela realmente é falsa. Então, este é o poder de um teste. Diante disso, vamos definir o que é poder de um teste. Então, o poder do teste ou de um teste consiste em rejeitar a hipótese de nulidade quando ela é realmente falsa. Tem como objetivo conhecer o quanto o teste de hipóteses controla um erro do tipo 2 e sua probabilidade é dada por 1 menos beta. Então, quando a gente tem um teste de hipóteses, a gente tem
esse poder dele, tá? Que a gente tem que ter, ele é importante porque quanto mais chance, né? O teste, quanto mais esse teste controla o erro tipo 2, mais poderoso ele é em relação a outro teste, por exemplo. Agora eu tenho uma observação importante sobre essa questão dos testes. O objetivo geral em testes de hipóteses é a utilização de testes estatísticos que tornem alfa e beta. Quem são alfa e beta? São as probabilidades de cometer o erro tipo 1 e o tipo 2, respectivamente, tão pequenos quanto possível, né? Se são erros, né? Se são chances de cometer erros, ou seja, de decidir errado estatisticamente, então o objetivo dos testes de hipóteses é que alfa e beta sejam o mínimo possível. No entanto, de modo geral, à medida que alfa diminui, beta aumenta e vice-versa. Eles são inversamente proporcionais. Assim, a estatística... deixa eu corrigir aqui. Corrigir o que eu leio, né? Não o que eu escrevo. Assim, estatisticamente, a estratégia geral é fixar o alfa, ou seja, fixar a probabilidade de cometer o erro tipo 1 em algum nível específico. 10%, 5%, 1% e etc. E utilizar o teste que minimiza o beta, ou de forma equivalente, né, maximiza o poder dele. Então, a gente usa os testes estatísticos seguindo essa observação que eu falei para vocês, que é a estratégia geral, fixar o alfa em algum nível de significância e utilizar o teste que minimiza o beta. Nesta disciplina, nós vamos realizar os testes com o controle do erro tipo 1, ou seja, fixando o alfa sempre em 5 ou 1%. Não significa que só existem esses valores, tá, gente? A gente tem valores variados para o alfa, tá? Para a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Mas nós vamos fazer os testes baseados na fixação da probabilidade de cometer o erro tipo 1. Não aprofundaremos no erro tipo 2, mas faremos testes considerando que esses testes controlam o erro tipo 1 e que controlam razoavelmente bem o erro tipo 2, ok? Existem testes e existe forma de executar o teste considerando os dois tipos de erros, tá? Mas nós só vamos fazer fixando o alfa e considerando que o beta já está minimizado, tá bom? E, por fim, nessa observação, sempre que se concluir o teste de hipótese, deve citar o nível de significância que foi usado. Por que isso, gente? Porque o nível de significância, ele pode variar. Quem é o nível de significância mesmo, gente? É o alfa, é a probabilidade de cometer o erro tipo 1. O que é nível de significância? É a probabilidade de cometer o erro tipo 1. Então, toda vez que a gente concluir um teste, tem que falar o nível de significância que foi utilizado. Qual foi o alfa em porcentagem que foi usado. Por quê? Porque o alfa, ele é variado, assim como variável, né? Assim como o beta. Então, eu posso fazer o teste com um alfa de 5%, 2,5%, 1,5%, 1%, 10%, valores variados, tá bom? Então, sempre tem que citar que aquela conclusão estatística, ela foi dada para aquele alfa utilizado, tá bom? E atenção, quando se rejeita H0 ao nível alfa por cento, né, aquele que foi utilizado no teste, ao nível de significância alfa por cento, disse que o teste foi significativo. Então, toda vez que a gente concluir o teste, um teste de hipótese, e concluir em relação à rejeição da hipótese de nulidade,
ou seja, eu rejeito que a afirmativa sobre o parâmetro é verdadeira, então eu estou concluindo que ela é falsa, toda vez que eu rejeitar H0, eu tenho que citar o nível de significância, então eu vou falar exatamente isso. Rejeito H0 ao nível de significância alfa% tal, e estatisticamente isso quer dizer que o teste foi significativo. Então, quando vocês ouvirem essa frase, o teste foi significativo, significa que rejeitou-se H0 ao nível alfa de significância que foi usado. E toda vez que for dito teste não significativo, significa que não se rejeitou o H0, ou seja, aceitou o H0, né? Então, eu concluí que a hipótese de nulidade é verdadeira. Então, a afirmativa feita sobre o parâmetro, então, estatisticamente é verdadeira. E ao nível alfa de significância que foi utilizado no teste. Então, teste significativo, esse texto, né? Teste significativo significa que rejeitou-se H0 ao nível alfa de significância. Teste não significativo significa que não rejeitou-se H0 ao nível alfa de significância que foi utilizado. Ok? Então, era isso, pessoal, que eu tinha que falar sobre essa relação rejeição, aceitação da hipótese de nulidade e falar sobre a questão da decisão correta e errada e os tipos de erros com suas probabilidades. Então, esse vídeo ficou longo, não teve como eu quebrar esse vídeo, assim, partir, porque eu tinha que explicar mesmo conectando essas informações, esses conceitos. E agora, no próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos práticos em relação a tudo isso que eu falei, tá bom? Então, até o próximo vídeo.